noite, pessoal. Tudo bom com vocês aí que estão nos assistindo? Né? Estamos aqui começando mais uma live, né, da Sociedade Espírita Casa de Oração. Muito bom ter mais uma vez vocês aqui presentes conosco. Vamos hoje tratar de uma temática que é muito atual nessa era tecnológica, nessa era onde as pessoas estão cada vez mais conectadas virtualmente, mas infelizmente, né, o que nós temos visto é uma falta de conexão de sentimentos e de corações, né? Talvez essa seja até uma das causas desse mal tão atual, né, que é a questão do suicídio. Então vamos hoje trazer aqui para vocês uma visão espírita desse tema, né, trazendo aqui como base os ensinamentos trazidos do nosso querido O Evangelho segundo o Espiritismo, esse livro de Allan Kardec, junto com os espíritos esclarecedores. Estamos aí hoje com o nosso irmão Herbert. E aí, Herbert, beleza? Boa noite a todos. Que alegria de estar aqui com todos. Tranquilo, então. Então vamos lá, né? Pessoal, né, a passagem de hoje. E agora vamos aqui traçar, né, primeiro aqui algumas ideias, alguns pontos que nós achamos interessantes de sejam trabalhados aqui hoje, né? Então, acredito que o primeiro, né, que a gente conseguiu perceber aí, através da leitura, é que o suicídio, ele vem de uma falta de esperança, eu diria, né? Uma falta de esperança do indivíduo diante de tantas decepções, de tantas amarguras que nós encontramos aqui na Terra, né? E que são inerentes à situação evolutiva que nós nos encontramos, né? Sabemos aqui das notícias do Espiritismo que a Terra é um local de aprendizado, a Terra é um local de provas e de expiações, né? Está passando por um momento de transição para um mundo de regeneração. Então, a gente já sabe, pelo Espiritismo, pelos conhecimentos lógicos que o Espiritismo nos traz, que a Terra ela é um local onde a intenção não é que nós sejamos totalmente felizes, a intenção não é que nós viemos aqui só para passar bons momentos, só para ter boas experiências, né? Não. A Terra é um mundo de provas e expiações, ao qual todos os seres humanos, cada um dentro da sua particularidade, está passando pelo seu momento de dificuldade, seja ele material, seja ele moral, seja ele espiritual, né? Todos nós temos os nossos problemas, os quais Deus deu um fardo, o qual ele esperava que nós conseguiríamos carregar. E ele não seria injusto de colocar um fardo mais pesado do que o que nós conseguimos carregar, certo? Então a gente vê que o pensamento suicida ele vem muitas vezes de uma falta de esperança do indivíduo, como a leitura diz, né? E a fé no futuro ela pode mudar essa situação. Como assim a fé no futuro? Bom, aquele que busca esse meio de se livrar das suas dores, ele espera dar um fim a essas dores. Ele espera que com essa atitude ele possa se livrar de tanta dor, de tanto sofrimento, né? Porém, o conhecimento espírita, ele veio dizer o seguinte, né? Através dos relatos dos irmãos que já desencarnaram, que vêm nos dar notícias do mundo espiritual, eles vêm explicar que quando nós deixamos o mundo material através desse ato, nós encontramos um resultado contrário ao qual esperávamos, né? Muitas vezes, eles relatam se encontrar em situações onde a dor é muito maior do que a que ele passava aqui na Terra. E ele se vê impossibilitado de desfazer o que já foi feito. Então, ele se vê num estado de desespero constante. E nós temos relatos
né, através da literatura espírita, e esse desespero pode durar vários anos, muito mais do que o que estava programado para ser a duração daquele período ali aqui na Terra. Então a gente já se sente, através dos ensinamentos espíritas, desencorajado de praticar esse ato por aí, né? Talvez você possa até imaginar que é por uma questão de medo, mas talvez mais por uma questão de esclarecimento, né? De que nós não vamos encontrar o resultado que esperávamos fazendo isso. Então temos que buscar outros meios de solucionar os nossos problemas. Sabemos que não é fácil, né? E que muitas vezes, apenas com o conhecimento lógico que o Espiritismo nos traz, não é o suficiente para tirar da gente esse sentimento, né, de tristeza, de profunda melancolia. Então, nós temos que fazer algo a mais se quisermos, né, melhorar a nossa situação. E o que seria esse algo a mais? Aí a gente vai lá no livro, né, mais uma vez, Evangelho segundo o Espiritismo, na passagem do jugo leve, né, onde Jesus, né, o nosso mestre, o nosso modelo, ele dizia: vinde a mim, todos vós que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Então, o que será que quer dizer esse vinde a mim? Né? Porque ele disse que se nós formos até ele, ele vai nos aliviar. E depois ele ainda fala mais, né? Tomai meu jugo sobre vós, e aprendei de mim que sou brando e humilde, e tereis o repouso de vossas almas. Então, ele está prometendo alguma coisa a gente, né? Então, se nós nos considerarmos cristãos, como a maioria aqui está assistindo, eu imagino que se considere, a gente tem que prestar atenção nessa frase que ele fala, temos que levar em consideração, né? Principalmente se nós estivermos passando por um momento complicado. Vinde a mim. Então, o que é esse ir até ele, né? Esse ir até ele, a gente acredita, né? Eu pelo menos acredito, que seja buscar Jesus através de diversos meios que nos são disponibilizados, né? E se conectar com ele através dos sentimentos também. Aí talvez nós consigamos achar esse preenchimento que nos é necessário aqui na Terra, esse preenchimento no coração. Então, como nós podemos ir até Jesus? Nós podemos ir através das orações, né? Nós podemos ir através da frequência a locais, a templos religiosos, né? Seja um templo espírita, um templo católico, um templo evangélico. Mas acreditamos que o principal meio de ir até Jesus é através do próximo, fazendo o bem ao próximo. Então, nós acreditamos que a partir do momento que nós conseguimos lutar contra o nosso orgulho e buscar pensar um pouco mais no próximo, em fazer o bem, nós acreditamos que esse preenchimento do coração começa a vir. E nós nos sentimos melhores de todo e qualquer sentimento que venha nos afligir. Nos afligir. Então, o que é esse fazer o bem ao próximo? Né? Vamos primeiro definir quem é esse próximo, né? Esse próximo, ele pode ser o nosso próximo mais próximo. Em primeiro lugar, nós mesmos. Vamos buscar fazer o bem a nós mesmos. Né? Porém, a pessoa que está triste, está melancólica, sente dificuldade de fazer o bem a si mesma, né? Então, vamos para o segundo nível. Qual é o nosso próximo mais próximo, depois de nós mesmos? A nossa família, né? Aí a gente já sente uma certa dificuldade, né? Porque muitas pessoas têm muitos problemas com a família, mas nós acreditamos que a partir do momento que nós buscamos superar essas dificuldades, nós já conseguimos ir trabalhando esse sentimento, né?
A partir do momento que nós conseguimos trabalhar o nosso orgulho, perdoar aquele que nos ofendeu, né? Buscar fazer o bem, buscar fazer a caridade como a entendia Jesus, que é o quê? Que é perdoar as ofensas, ser indulgente, né? E ser mais benevolente. Nós vamos percebendo que conseguimos uma leveza de espírito, uma leveza de vivência, que nos traz esse preenchimento do coração. E depois a gente pode ir para o terceiro nível de próximo, que são todos os nossos irmãos, habitantes da Terra, todos os espíritos, encarnados ou desencarnados. E talvez, para o nosso orgulho, seja muito mais simples fazer o bem a quem a gente não conhece do que a quem a gente conhece, né? Devido ao nosso orgulho. Mas que nós temos o exemplo de Chico Xavier, né? Tem relatos. Quando ele se sentia triste, quando ele se sentia mal, o que o seu mentor espiritual indicava para ele é que ele fosse para as periferias da cidade, fazer o bem, ouvir as amarguras daqueles seres que tanto tinham a falar devido a tanto sofrimento que passavam. E quando Chico ia fazer essa prática, ele se sentia muito mais preenchido, segundo os relatos nos falam. Então, por que não fazer isso também? Aprender, né, de quem conseguiu colocar em prática. Então, esse é o buscar Jesus, né? E o próprio Jesus disse, né, que a partir do momento que nós aprendemos com ele, aprendemos da sua brandura, da sua humildade, nós seremos aliviados. Então, né, juntando os ensinamentos espíritas, que dizem que a vida não se acaba com a morte, o espírito continua, e nós continuamos sendo os mesmos que éramos em terra, né, com os mesmos pensamentos, com os mesmos sentimentos, com as mesmas limitações, e juntando esses ensinamentos cristãos, nós já vemos aí, né, um caminho a ser seguido, né? Para aquela pessoa que está com esse tipo de pensamento, não é fácil tomar uma atitude. Porém, é importante que seja tomada essa atitude. Então, vá frequentar um centro espírita. Mal não vai fazer. Se você não for espírita, ligue para centros de ajuda, né? Hoje em dia, quando você digita suicídio no Google, já aparece lá um número o qual você pode ligar e terá uma pessoa para lhe atender, para que você possa desabafar, né? Falar pelo que você está passando, né? Ou então busque ajuda profissional. Não há nenhuma vergonha nisso. Muito pelo contrário, talvez isso devesse ser muito mais comum, né? Buscar a ajuda de psicólogos, psiquiatras, né? Porque todos nós precisamos, nessa era digital, nessa loucura, nessa transição que nós estamos vivendo, né? De um mundo cada vez mais conectado, de um mundo cada vez mais focado, seja do trabalho, seja as interações sociais, através de uma tela de celular. Então, nós seres humanos, somos animais sociáveis, nós precisamos dessa interação. E quando nós vamos deixando de tê-la, vai sendo necessário, né, um trabalho paralelo, né, se isso está nos prejudicando. Então, né, eu vou deixar minha fala por aqui, né, vou buscar aqui outros pontos, vou deixar o nosso irmão Hermes falar. Tá ótimo, tá me ouvindo aí, Júnior? Sim, Hermes. Maravilhosas elucidações, meu amigo. Só temos a complementar aí o que você iniciou, né? Eu gostaria de trazer algumas reflexões para os nossos amigos, de compreendermos que nós somos filhos de Deus e herdamos a imortalidade da alma, né? Deus é eterno, sempre existiu. De acordo com o livro dos Espíritos,
O conceito de eterno é aquele que não tem início nem fim. Então, Deus é eterno, né? Onipotente, onisciente, onipresente, soberanamente bom e soberanamente justo, misericordioso, toda bondade, toda misericórdia, né? Quando nós compreendemos que nós somos filhos de Deus, Deus com D maiúsculo, nós compreendemos que tudo que é obra de Deus vibra em seu amor, vibra em sua bondade, vibra em sua misericórdia. Do mais ínfima partícula até o arcanjo, todos nós somos filhos de Deus. Todos nós somos herdeiros do reino de Deus, como disse o nosso mestre amado Jesus, né? Vinde a mim, pois eu vos aliviarei. Porque quando nós entendemos que nós somos herdeiros de tudo isso, tudo que a gente observa do nosso lado, ao nosso redor, todos nós somos irmãos, além desse infinito de galáxias, tudo isso é nosso, meus amigos. Que maravilha, né? Esse planeta, tudo isso nos pertence. Quanta responsabilidade, né? Herdarmos essas potencialidades. Quantos exercícios devemos passar nessa escola mundana para entender que a centelha divina está em nós, né? Como disse Jesus, vós sois deuses. Então, meus amigos, se nós somos filhos de Deus, que somos filhos de Deus, que herdamos tudo isso, herdamos a imortalidade. Quando a gente compreende que herdamos a imortalidade, eu afirmo a vocês que não existe morte. Não existe morte. A morte não existe. O que nós temos aqui é um teatro de ilusões, temporárias e passageiras. Como assim? Vamos lá, né? O que é uma existência encarnada? 80 anos, 90 anos, 100 anos. Não, vamos colocar mais, 120 anos. O que é 120 anos comparado com o infinito de tempo que ainda temos pela frente, né? O que é 5 anos de sofrimento contínuo comparado com o infinito que nós temos pela frente. Vocês acham que é muito tempo ou é pouco tempo? Né? Se a gente comparar o que é uma existência comparada com o infinito que vem pela frente aí, não é nada, né, meus amigos? Não é nada. Então, quando o Chico Xavier colocou lá um quadrinho bonitinho com os dizeres, tudo passa, isso também passa, quando ele estava num momento de muita tristeza, de muita dor, quando ele recebeu essa mensagem, está falando para nós, todos nós, que toda dor passa, que todo sofrimento passa, que toda tristeza passa, que tudo isso que a gente está passando de dificuldade vai passar. Então, o que requer de nós é a fé e a esperança no futuro. Que depois de uma grande tempestade, há sempre o brilhar do sol, há um novo alvorecer. Depois de uma noite escura, o sol sempre vem a brilhar. E isso, meus amigos, traz uma esperança, uma fé tão grande, que a gente compreende que aquela dorzona grande é uma dorzinha. Porque nós temos muito tempo pela frente. Nós temos muitas experiências pela frente. E é preciso bem sofrer para aprendermos. Aprender com as lições que a pedagogia da vida nos deixa sempre. Né? Tem uma frase muito comum, acredito que vocês já escutaram, aquilo que não te mata te fortalece. Né? Se a gente for olhar para o nosso passado,
e vermos a quantidade de sofrimento que já passou, que nós passamos, a gente compreende que tudo aquilo que a gente passou nos fortaleceu, por isso que nós chegamos até aqui, né? Então, essa mensagem de hoje, que eu e o Juninho, a gente está até dialogando. Juninho, como é que a gente vai trazer essa mensagem aqui? É uma mensagem de fé e de esperança. De que todo sofrimento vai passar, de todas as dores cessarão, e que o fardo e o jugo, quando a gente está em Cristo, é mais leve. Quando nós abraçamos uma doutrina racional e lógica, que rasgou o véu das ilusões materialistas, que pregava ao homem que só tinha isso aqui, que a nossa vida inteira era resumida em acumular, acumular, vencer na vida, basicamente era ter e não ser, que com a morte a gente ia ser engavetado para a terra dos pés juntos, ia ficar lá no túmulo e acabou tudo. Não há visão mais desesperadora do que essa. Então, se não existe vida após essa morte, por que então? Olha a lógica aí, uma lógica irracional, né? Por que eu não vou abreviar essa dor se eu não tenho nada que me espera depois dessa vida? É uma visão dolorida, né, meus amigos? Que a doutrina espírita veio para rasgar esse véu, como eu tinha dito, né? A esse teatro de ilusões que muitas vezes nós imergimos e que nos faz olhar para baixo ao invés de olhar para cima e ver essa imensidão que nos espera, de achar que tudo que está aqui é a verdadeira realidade, só que não, lê do engano. A doutrina espírita, a doutrina de Jesus, vai mostrar que a realidade espiritual é mais presente do que a gente imagina. De que nós não somos um corpo puramente corpo, perecível. Nós somos um espírito que habita um corpo passageiro e que estamos aqui para evoluir e vencermos nas nossas dificuldades. Quando a gente imagina isso, quer dizer que quando eu, supostamente, né, a morte não existe, largar os trajes carnais, a vida continua. Então, meus amigos, abreviar ela é a primeira desilusão que um espírito pode sentir. Porque a tentativa de sanar uma dor, ela não é existente, porque não vai sanar, porque a vida continua. Quando a gente vai no Livro dos Espíritos, eu vou até compartilhar a tela aqui com vocês. É bom, né, a gente estar compartilhando aqui a tela. Vocês vão acompanhando aqui com a gente, tá bom? Eu vou compartilhar aqui a tela nesse site aqui muito bom, que é o IPEAC, Instituto de Pesquisa Espíritas Allan Kardec. Okay? Que eles têm um vasto material aqui na internet. O Juninho vai anexar esse link, né, Juninho, aqui no nosso vídeo. A partir da questão 943 do Livro dos Espíritos, capítulo 1 do Livro dos Espíritos, a gente vai falar sobre o desgosto da vida e o suicídio, a partir da questão 943. Porém, meus amigos, eu não vou ficar aqui na 943, eu vou para 957. Tá bom? Essa pergunta ela é muito boa, porque ela responde muita coisa para a gente, sabe? É uma pergunta, olha só a pergunta. Quais, em geral, com relação ao estado do espírito, as consequências do suicídio? Ou seja, aqueles irmãos que equivocadamente, né, tentam sanar suas dores por algum motivo, né, apelam a essa alternativa, né, muito dolorosa, que é o suicídio. Quais são as consequências, né? Aí o Livro dos Espíritos vai falar o seguinte, são muitas, são diversas, que não tem como a gente colocar aqui um ponto fechado, um pontinho fechado, que todo suicida vai sofrer. Vamos lá, são diversas.
são as consequências do suicídio. Não há penas determinadas e, em todos os casos, corresponde sempre às causas que o produziram. Há, porém, uma consequência a que o suicida não pode escapar, que é o quê? O desapontamento. O desapontamento, meus amigos. Por que o desapontamento? Porque naquele ato, para sanar a dor, sanar o desespero, acabar de vez, não acabou porque a vida continuou. Está lembrado que eu disse a vocês? Nós herdamos os genes de Deus, que nós somos imortais, né? Mas a sorte não é a mesma para todos. Ou seja, cada caso é um caso, cada história é uma história, cada situação é uma situação. Por quê? Porque nós somos individualidades, né? Não tem como a gente colocar todo mundo aqui na balança, porque ninguém tem a mesma história. Ninguém passou pelos mesmos sofrimentos, pelas mesmas dores. Então, a sorte não é a mesma para todos. Depende muito das circunstâncias, dos fatores que fizeram levar ao irmão que necessita tanto, a irmã das nossas preces, que levou a essas circunstâncias tão doloridas, né? Alguns espiam a falta imediatamente, ou seja, sente a dor do ato de rebeldia. Outros em nova existência, encarnado, porque a vida continua. Nós somos um espírito que experimenta diversas experiências, situações, em diversos corpos, em diversos gêneros, com diversas peculiaridades para que possa estimular nós, espíritos, a crescer e a desenvolver. Outros em nova existência, que será pior do que aquela cujo curso interromperam. Olha só. Todos nós, meus amigos, nós temos um tempo determinado. Jesus já falou, Deus é um Deus perfeito, ou seja, do latim, é feito por completo, ele não faz gambiarra. Então, cada pontinho está lá no seu devido lugar. Tudo gira em torno da sabedoria divina. Ir contra as leis da divindade. Todo mundo não vai fugir às causas e consequências, né, meus amigos? Então, interromper um percurso reencarnatório é um ato contra a própria lei de Deus, que é puro amor. É um ato de rebeldia, de desespero. Por quê? Porque como é que a gente vai atentar sobre a nossa própria vida, a vida que foi Deus que deu, né? Nós não somos capazes de criar a vida. Então, por que nós temos o direito de tirá-la? Estamos indo contra uma lei, né? A observação realmente mostra que os efeitos do suicídio não são sempre os mesmos. Alguns há, porém, comuns a todos os casos de morte violenta e que são a consequência da interrupção brusca da vida. Há, primeiro, a persistência mais prolongada e tenaz do laço que une o espírito ao corpo, por estar quase sempre esse laço na plenitude de sua força no momento em que é partido, ou seja, a gente está ali, o espírito, ao invés de se desligar naturalmente pelo tempo de vida que todos nós temos aqui, quando a gente abreveia, é difícil o espírito se libertar do corpo. A gente está ali cortando um percurso natural que este corpo vai sofrer. O espírito ligado ao corpo, pelo cordão de prata, que a doutrina espírita fala, e diversas outras perspectivas religiosas também fala, vai ter dificuldade de se desligar. Né? Por quê? Porque não chegou ao prazo determinado, que todos nós temos aqui um prazo determinado. E esse prazo é longo, nós adiamos ele, né? Através dos nossos hábitos, nossas escolhas. Então, quando se faz esse ato, é tão brusco, é tão violento, que o espírito vai ter dificuldade, né, de se ver livre aos enlaces da carne, né?
Então, meus amigos, é muito triste o ato violento, né, de quem escolheu o suicídio. Mas não nos cabe julgarmos aqui. Aqui nós não estamos para julgarmos, né? Muitos espíritos que vieram relatar, né, o desencarne, nos diversos livros que a doutrina espírita vai nos mostrar, e um deles é Memórias de um Suicida, Dona Ivone de Amaral, vai mostrar que muitos deles não se sentiam amados, não se sentiam compreendidos, né? Então, meus irmãos, é algo que a gente tem que refletir. É algo que a gente precisa buscar um alicerce. Que a gente precisa buscar ali aquilo que quando consumimos, nós não sentimos sede e nem fome. Que nós nos sentimos preenchidos. Então, meus amigos, como é bom a gente compartilhar de algo que nos faz bem. Como é bom a gente compartilhar de algo que nos ajudou e nos ajuda. Como é bom nós compartilharmos da terapêutica do Evangelho, da pílula do Evangelho. Este Evangelho codificado por Allan Kardec, que não é melhor e nem pior do que outras perspectivas religiosas, mas que conforta os corações que dela se permite compreender, internalizar, porque nos faz ter responsabilidade sobre o que nós estamos pensando, sentindo, agindo, perante nós e perante ao próximo. Como é bom, meus amigos, estar aqui compartilhando algo que nos ajudou a estarmos aqui, passando o nosso relato de amor que encontramos dentro desta doutrina do Cristo. Isso é tão bom, meus amigos, quando nós nos sentimos preenchidos pela sutileza das energias que nos cobrem nos momentos mais difíceis de nossas vidas, quando tudo parece estar perdido, a gente sente que nós temos seres que nos amam e que nos faz ter aquela impressão que aguenta só mais um pouquinho. Não, não entre no desespero. Não, só mais um pouquinho. Está faltando tão pouco. Você já aguentou até aqui, aguenta mais um pouco. Está faltando bem pouquinho para vencer esta prova, esta expiação difícil. Oh, meus amigos, Jesus não nos dá uma cruz que nós não possamos aguentar e segurar. Não entre no desespero, porque Jesus foi o exemplo vivo, que a vida continua. Jesus, ele mostrou que indo ao Calvário, com todas as chicotadas possíveis que ele levou, com todas as dores que ele levou, naquele momento, naquele instante que pregaram ele mostrou para todos nós que todos os sofrimentos passam, que todas as dores passam, e vamos suportar com fé e esperança, não vamos abreviar, porque quando a alma está regurgitando na dor, no sofrimento, o auxílio já está aqui conosco, trazendo as benesses do amor em passes que fluidifica corpo, a alma, mas é necessário também o nosso esforço. Não é cair do céu e fazer por nós, não. É necessário estarmos compatíveis. É necessário tão pouco nos momentos de escuridão de nossa alma, das nossas dores íntimas. Basta acender só uma fagulhazinha, que a espiritualidade do alto faz o resto. Mas basta só acender o fósforozinho, que é notado nas mais altas esferas de luz, para o socorro chegar até nós. Então, meus amigos, essa mensagem de hoje
ela não é uma mensagem cheia de teorias, cheia de exemplos teóricos dos livros que a gente leu. É uma mensagem de coração para coração. É uma mensagem de irmão para irmão, que talvez não já passou pelos sofrimentos que vocês estão passando. Eu não tenho propriedade para falar de tudo isso. Mas o pouco que eu tenho, eu compartilho a vocês. A vida vale a pena. Vale a pena porque passa, meus amigos. Porque Deus, todos nós, estamos para herdar este reino. E este reino é de amor e de felicidade, de alegria plena, de caridade, de fraternidade. Vinde a mim, pois eu vos aliviarei. Depois de uma jornada árdua que nós estamos passando nesse planeta, nós iremos colher flores. Flores perfumadas, em campos menos espinhentos, de provações e expiações mais leves, que nós precisamos passar agora para nós entendermos e crescermos e ter o referencial que nós vencemos. Deus é tão grande, que Ele nos permite passar para a gente ter mais propriedade de falar do amor. Porque a gente aprendeu através da pedagogia da dor. Juninho, eu acredito que eu tenho muito a falar, mas o que eu falei, se ficar um pouquinho, salvou a noite, a minha noite. E o objetivo foi cumprido. Então, com todas as dores, meus amigos, pense em Jesus. Pense em seus ensinamentos, em suas vivências. Pense em seu amor. Que o sofrimento cessa. Cessa mais. O peso diminui. E a gente acende aquela fagulha de luz que a humanidade inteira necessita. Ok, meu amigo? E só falar mais um pouco, né, que me veio à mente aqui agora, que a pessoa que está triste, está melancólica, ela tem, todas elas, a maioria, tem um pensamento em comum, né, que é o sentimento de não se sentirem amados e o pensamento de solidão, né, o sentimento, a sensação de solidão e a sensação de não se sentirem amados. E vamos pensar um pouco, né? Em primeiro lugar, o fato de nós muitas vezes não nos sentirmos amados, né? Bom, primeiro é necessário ver a existência de Deus, né? E se existe um Deus, ele tem que ser um Deus de amor, que quer dizer que ele nos ama. Então, primeiro ponto. Segundo ponto, o fato da solidão, né? Nos sentirmos sozinhos. Ninguém está sozinho. Ninguém. Nem mesmo a pessoa mais solitária que habite esse planeta Terra, ela tem algum espírito protetor, algum espírito que quer o bem dela, junto com ela. E conosco não é diferente. Nenhum de nós está sozinho. Seja um familiar, um amigo. Do mundo espiritual, ele ora pela gente. Ele quer o nosso bem. Muitas vezes, a nossa aura de sofrimento, a nossa aura de angústia, bloqueia o pensamento daqueles que querem o nosso bem. Mas é necessário que nós mudemos esses pensamentos para que possamos ter acesso
a essas boas vibrações que nos são direcionadas, que vêm lá do mundo espiritual. Nenhum de nós está sozinho, ok? É isso aí, meus amigos. Vamos fazer a nossa prece para finalizarmos esta mensagem, agradecer a todos os nossos irmãos que aqui acompanham. É sempre uma grande oportunidade estarmos aqui refletindo sobre Jesus. Vamos fazer a nossa prece neste momento. Se o Juninho quiser colocar uma músicazinha, Juninho, fica à vontade, viu? Os nossos irmãos que estão aí nos acompanhando, vamos, se possível, no silêncio de seu íntimo, silenciar os diversos pensamentos do nosso cotidiano que vêm, do que nós devemos fazer, do que nós não fizemos, ou seja, dos turbilhões de pensamentos, de sentimentos que nos vêm, tudo de uma vez. Vamos tentar aos poucos, se possível, desacelerar aos poucos, silenciar, respirar, cheira a florzinha, apaga a velhinha. Muitas vezes nem notamos o quanto é importante respirar. Cheira a florzinha, apaga a velhinha. Como é importante oxigenar o nosso organismo, parar um pouco, se conectar mais, refletir mais, tentar ouvir o som do amor, a batida constante do pulsar do nosso próprio coração, a sinfonia do silêncio, para ouvirmos a imensidão que existe dentro de nós. Vós sois deuses, a centelha divina está dentro de ti, a luz brilha em teu interior, mas é necessária termos olhos para vermos e ouvidos para escutar as leis divinas que pulsa dentro de nós, o amor que está em todos os cantos deste universo, a beleza de cada amanhecer, do acordar, do respirar, de sentir as nossas mãos, de sentir, Senhor, a oportunidade de estarmos aqui mais um dia. Rogamos a Deus a paz, o amor e a caridade, que possamos sentir, vibrar em todas as células do nosso organismo, o amor de Deus que banha todas as criaturas, de podermos sintonizar as luzes emitidas por nossos irmãos, que a todo instante, incessantemente, emana a todos os aflitos, a todos os nossos irmãos que em seu silêncio íntimo sente as dores de suas provas e expiações, a todos os nossos irmãos que se perguntam o que há de comer no dia posterior a este, aos nossos irmãos em seus leitos de hospitais, que pedem sua saúde física,
a todos os nossos irmãos em situação de rua, a todos os pais e mães de família que rogam a Deus em joelho pelo pão de cada dia, para alimentar os espíritos que Deus colocou em seu lar, para aprendermos novamente o amor, a caridade, a fraternidade. Rogamos, Senhor, a todos nós, nesta egrégora de amor e de paz, que banha a todos os lares que aqui estão presentes, a todos os nossos irmãos que clamam um amparo, que o amor de Cristo banhe e cubra de bênçãos, que Maria Santíssima, em seu manto de socorro a todos os irmãos que estão a pensar em desistir, rogamos aos trabalhadores de Maria Santíssima o amparo aos desesperados, aos angustiados, aos que largaram temporariamente a veste do corpo e adentraram na verdadeira morada, a vida espiritual, em passes de energias que fortificará vossos espíritos, rogamos o consolo, o amor a todos estes. Obrigado, Senhor Jesus, por mais esta oportunidade. Acalente os teus filhos, a todos nós, de amor e paz. Desejamos uma boa noite a todos os nossos irmãos aqui presentes. Tenham um excelente fim de semana e dias de muita paz, de muita alegria que há de vir. Que Deus nos abençoe sempre. Juninho? Então é isso, pessoal. Obrigado aí a presença de todos. Agradecemos poder ter essa oportunidade. E até a próxima, se Deus quiser. Se Deus quiser, e já vou deixar a mensagem. Próxima semana, o nosso amigo Alaú Borges estará aqui, ministrando uma mensagem muito boa. A gente vai colocar aqui nos avisos do YouTube. Então, aguardem, sexta que vem, Alaú Borges estará aqui conosco. Muito obrigado a todos, boa noite. Valeu, Juninho, meu amigo. Forte abraço a todos. Valeu, Tchau, meus amigos. Valeu.